Nossa, aquela, as ordens já vai dar. Lobos. E aí, pessoal? Balu, E aquela? estamos aqui hoje porque, né? Deu um probleminha aí do coronavírus, as atividades da Alcatel, do grupo todo parou. Mas parou aqui no grupo, né? Aqui na casa de vocês, nas nossas casas e tal, a gente nós temos que nos manter, né, aquela? Isso aí. O movimento não para. Então, o que nós dois viemos fazer aqui? A gente, né, estamos nos mantendo isolados aqui dentro da nossa gruta. Separados. Separados, assim, ó, a gente, o máximo possível, Regulamentar. nós temos uma distância aqui que a gente está tentando manter. O álcool gel sempre na mão, né? Vamos tentar espirrar no braço. E sempre se cuidando, certo? Sempre se cuidando, ó. Obedece o pai e a mãe, não inventa de querer, mas eu vou brincar com fulano, não. Vamos manter dentro de casa, tem bastante coisa para assistir na TV, tem temas, os professores estão mandando os temas certinho, né? Eu tô sabendo. Também tem um lobinho em casa. Balu é esperto. A gente tem que, né, segurar a gurizada aí, vocês têm que ficar, porque assim, ó, vocês têm que dar exemplo. Não adianta a gente pegar e dizer assim, não, porque não, eu sou novo, não vai dar problema, dá problema para todo mundo. Então vamos nos manter direitinho. Enquanto disser que a gente tem que se manter em casa, a gente se mantém em casa e vamos sempre observar a lei do lobinho, do que o lobinho é limpo, né? Então, lavar a mão, tomar banho, trocar a roupa. Se precisou sair de casa por qualquer que seja o motivo, toma banho, troca a roupa, lava a mão. Não precisa ficar, mas eu não gosto de tomar banho. Não, a gente vai precisar tomar banho. Gente, até o Cascão tomou banho, lavou a mão e tudo. Então a gente precisa. A Cateia conta com vocês. E do mesmo jeito que vocês estão contando com os velhos lobos, com os pais de vocês, com todo mundo. Todo mundo está contando com todo mundo. Tá? Isso aí. E depois que passar tudo isso aí, a gente vai matar a saudade. Só que agora tem que aguentar, não temos outra opção. E o lobinho é sempre alegre. Então vamos nos manter, né? Do jeito que a gente dá. vai matando a saudade por aqui. Filmando. Pra vocês, e vocês vão filmar e mandar pra gente. Exatamente. Certo? Então vamos lá. O que eu e a Aquela estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos. Viemos contar um pouco de. Alguns já sabem muito a respeito disso, porque já ouviram várias vezes, só que tem outros que ainda estão no processo, né? Que é o quê? A história da Jungle, né? Mas tem um pontinho aí que a gente precisa falar também, que muitos de vocês também já sabem, mas a gente não pode deixar de falar, que é justamente a respeito da onde que surgiu a Alcateia dentro do movimento escoteiro, né? Isso aí. Tenho certeza que muitos sabem, mas os novos têm que aprender ainda. Todos nós, assim. E outra, a gente sabe das coisas, mas a gente tem que relembrar, porque a cabeça da gente vai indo, a gente vai esquecendo uma coisinha, outra e tal. Às vezes a gente tem um símbolo lá, que fica da nossa Alcateia, lá, uma foto de um senhor lá, a gente sabe quem ele é, mas a gente, Então nós vamos relembrar um pouco disso daí, e daí a gente vai falar um pouquinho a respeito do livro da Jungle. Mas isso nós vamos ir por partes, tá? Então vamos lá. Quem foi que foi o idealizador, o fundador, quem é que deu início ao movimento escoteiro? Esse senhor aqui, eu tenho certeza que você sabe qual é o nome dele. Meu nome? Baden? Não tô ouvindo, tá ouvindo? Não, eu não tô ouvindo daqui. Mas tá fraco, tá aqui. Nem quando a gente chama o lobo, lá, tem que gritar alto, é Baden? Isso aí. O famoso Bipi. Bipi. É o Bipi. É um apelido. Lembra quem teve no acampamento final de ano? A gente estava procurando o chapéu de Bipi. Vocês lembram disso? Verdade. Ainda bem que a gente achou, né? Ainda bem que a gente achou. Daí ele ia ficar nervoso. Bom, ele lá, dando origem ao movimento escoteiro, ele escreveu um livro que era Escotismo para Rapazes, que foi o livro que deu origem a isso tudo que a gente conhece hoje como o movimento escoteiro. Só que, nesse livro, ele não dava uma idade, não regulamentava uma idade nem mínima nem máxima para que o pessoal estivesse inserido no movimento. O que acontecia? As tropas, automaticamente foram se organizando para tropas entre 9 e 18 anos. Eram essas idades que costumavam ter dentro do movimento. Que era uma coisa só. Não era dividida por etapas como é agora. Exatamente. Só que, o que acontecia? Tinha aquele pessoal mais novo
5 anos, 6 anos, tá? Que eles queriam também estar ali. Eles também tinham a vontade de estar participando daquele ali, porque normalmente eram os irmãos mais novos, que eu sei, eu sou irmão mais novo, eu queria fazer tudo que meu irmão mais velho fazia. Então, E não deixaram. né? E aí o que acontecia? Eles eram excluídos. Só que o BP, né? Vamos chamar ele assim que a gente abrevia. O BP, ele falava que ele não queria excluir esse pessoal também, as crianças e tal, do movimento que ele tinha criado, porque aquilo ali fazia bem para todo mundo, inclusive para a sociedade que eles estavam inseridos ali, né? Então, o que ele fez? Lá, no ano da inauguração do Esporte Clube Internacional, mas tudo bem, né? Em 1909, ele deu uma adaptada nesse livro para que pudesse ser incluso crianças menores. Só que nessa adaptação, ficou no entendimento dele ficou muito simplório, porque acabou que ficou uma versão simplificada do primeiro livro dele. E ele não queria isso. Ele queria que as crianças elas tivessem algo delas, para que elas pudessem se desenvolver, para quando elas chegassem na etapa do escotismo, elas tivessem a capacidade, já tivessem passado por algumas etapas para ter maturidade para seguir o escotismo do jeito que a gente conhece hoje. Ainda mais porque nessa fase as crianças têm o imaginário, né? Perfeito. Diferente da É diferente, ele não queria simplesmente botar crianças pequenas a montar barraca, a fazer determinadas coisas, porque existem umas limitações que são referentes à idade, né? A gente sabe. A gente, quando é novo, a gente tem dificuldade. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ter dificuldade de fazer coisas que os mais novos fazem. Isso acontece. Cada coisa no seu tempo. Tudo tem um tempo na vida da gente. E ele, pensou nisso. Então, para deixar mais gostoso, mais alegre, ele botou o lúdico. O imaginário aí na história. E aí, isso dentro de lá, foi em 1909 que surgiu a ideia do movimento para escoteiros júniores. Só que isso ao longo do tempo foi desenvolvendo com o auxílio de outros chefes, né? Porque isso já existia na ocasião. E lá por 1916 se criou daí o que seria o livro do Lobinho, que foi eles acharam em função do livro da Jungle que esse seria um bom meio de instruir as crianças de como de ter respeito, porque aí nós vamos entrar no livro da Jungle. Para que existisse uma parte do movimento para os mais novos, né? Sim, se basearam nesse livro. Baseado nesse livro. Do Rudyard Kipling. Isso aí, Kipling, né? Eu acho que eu tenho uma dificuldade de falar esse sobrenome. Bom, então nós vamos começar pelo início, né? A Bagheera, no nosso último encontro presencial que nós tivemos, né? Ela falou a respeito do primeiro capítulo, seria assim, porque o livro ele é bastante extenso, a gente usa uma parte desse livro. E a Bagheera falou sobre os irmãos de Mowgli, né? Que foi a primeira etapa do livro. E aí a Aquelá vai, né? Eu e a Aquelá nós vamos conversar um pouco a respeito, só nós vamos dar uma passada nesse porque já foi dito, já foi falado, principalmente pro pessoal que ainda não tem promessa a respeito dessa, porque é ali que são apresentados os personagens e tal. Mas a gente não pode deixar de falar nisso porque teve gente que não veio. Então é legal a gente retomar esse assunto para depois a gente passar para o próximo capítulo, que daí é a caçada de Kaa. Então vamos lá. Os irmãos de Mowgli. Os irmãos de Mowgli. Começa? Pode, eu que começa e emendando. Bom, os irmãos de Mowgli começa com justamente o fato de que o Mowgli ele foi encontrado por lobos. Por quê? Porque o Shere Khan, o nosso temível Shere Khan, né? Ali, a pele do rapaz. Ali ele tá muito bonitinho. Ele matou, né? Infelizmente foi o que aconteceu no livro, né? A família do Mowgli. E ele ficou lá sozinho. E ele acabou sendo encontrado, ele conseguiu fugir do ataque e tal, ele acabou sendo encontrado pelos lobos e levado para a gruta. Aí lá ele ficou com o pai lobo e a Raksha. Acabaram adotando ele, tinha os irmãos, e um dos irmãos, o mais importante, é o Lobo Gris, que vai aparecer em várias histórias também. Perfeito. Ele era chamado de a Rã, né? Pequena Rã. A Pequena Rã, porque como
a Bagheera tinha explicado, né? Mas enfim, porque ele era peladinho, Ele era né? pelado. Ele era peladinho, ele era diferente dos lobos. Os lobos, eles têm pelo, ele tem pelo, ele é que nem um cachorro, né? E o Mowgli, ele era completamente diferente. Então, o que aconteceu? A pequena rã. Só que ele precisava ser aceito na alcateia. Ele não poderia simplesmente adentrar naquele grupo ali porque os pais deles, ou quem os adotou, né, os pais, gostariam que isso acontecesse. Para ele ser inserido na alcateia, ele precisaria passar pela aprovação de todos os que estavam envolvidos, né? Então, ele foi lá e teve a roca de conselho. A roca de conselho. A roca de conselho. E aí eles colocaram e todos teria que ter os pais não poderiam ser a favor, né? Teria que ser lobos externos ou pessoas que estavam envolvidas ali no povo da floresta ali que seguiam a lei, teriam que ser de acordo à entrada dele na alcateia. Vai aquela, vai me ajudando. Aí entra a Bagheera e o Baloo, que se responsabilizam por ele, pela educação dele, e para ele se adaptar e se transformar, né, num lobo da alcateia, que foi assim que ele viveu. Perfeito. A Bagheera acaba ficando responsável pelas instruções de caça, pelas instruções de boa alimentação, de exercícios e tal, e o Baloo mais sobre vamos dizer assim, a educação formal. O Baloo iria ensinar ele a falar a língua do povo da floresta. Porque existem palavras para todos os tipos de animais que faziam com que ele conseguisse conviver corretamente com todos, né? E como viver na jungle, né? Técnicas para poder viver, aí entram os nós, as técnicas que vocês vão aprendendo aqui na alcateia também. Porque eles falavam que o Baloo é preguiçoso? Mentira, o Baloo não é preguiçoso. Sonha. Mas o Baloo era muito inteligente, né? Então ele ficou responsável por essa etapa. Bom, ao longo disso tudo aí, acontecem várias passagens dentro desse mesmo capítulo, inclusive com o Mowgli indo buscar a flor de fogo para espantar o Shere Khan e tal. Isso já foi passado pela Bagheera, então a gente vai dar uma saltadinha para o próximo capítulo, que é a caçada de Kaa. Que todos nós conhecemos a Kaa, que, né, a gente tem uma Kaa bem grande aqui na nossa alcateia, né? Ela tá sentindo falta de vocês sentarem nela, né? Mas calma, eu também tô ansioso por isso. Que nada mais é o seguinte, o Mowgli, existia um povo dentro da floresta que é o povo macaco, os Banderlogs, que eles não tinham leis, eles não seguiam leis. Vocês conhecem, exatamente o contrário da alcateia, né? A alcateia tem as leis que a gente segue e eles não têm lei nenhuma, não tem ordem. Eles até queriam ter lei, eles até vislumbravam ter uma hierarquia, algumas coisas, mas eles eram tão agitados e nervosos e descontrolados que eles se esqueciam das coisas que eles mesmos combinavam entre eles e eles acabavam sendo um povo completamente desestruturado. Para quem não conhece, né, o personagem dos Banderlogs são os macacos. Isso. Certo? Então, o que acontecia? Eles ficavam lá no topo das árvores e tal, jogando pedra, jogando galho e tal, no pessoal, nos animais feridos e tal. E o povo da floresta não gostava deles porque eles eram arruaceiros, né? Sempre quando eles tinham um Banderlog na jogada, era problema. Eles gritavam, eles roubavam, eles maltratavam, enfim, coisas que não são do nosso... não são legais, assim, dentro das normas. Coisas que o lobinho não faz. Não faz. Em algum momento ali o Mowgli achou legal, porque eles tinham alguma liberdade para fazer coisas que, né? Mas, enfim, o Mowgli passou isso pro Baloo, o Baloo, né? Deu um puxão de orelha, uns tapinhas, uns tapinhas de urso, tapinhas assim, ó. Né? Um cascudinho, uma coisinha assim, e ele tal. E aí teve uma ocasião em que o Mowgli estava construindo um abrigo com galhos e tal. E os macacos viram de cima das copas das árvores ele fazendo aquilo ali, e eles acharam que seria muito interessante ter alguém dentro do bando deles
que fosse capaz de construir abrigos. E aí eles esperaram um momento de desatenção do Mogli. Para eles, né? Porque eles não queriam fazer. Sim, tinha que fazer para eles, não era ensinar. Ensinar não é o negócio deles, eles não queriam aprender. Eles são preguiçosos, eles não têm lei, eles vivem um dia de cada vez do jeito que dá. E aí eles foram lá, quando o Mogli deu uma escorregada ali, dormiu, descansou e tal, eles foram lá, os macacos maiores, e pegaram ele pelos braços e pernas e levaram ele pro topo das árvores e levaram o Mogli, né, até as Docas Frias, que é o lugar onde eles se concentravam, porque tinha um mínimo de estrutura ali, porque eles fingiam ser homens, eles fingiam alguns hábitos nossos, né. Docas Frias eram ruínas, um prédio abandonado, assim, no meio do mato. Exato. E aí eles os Docas Frias, fica muito, então eles começaram a levar o Mogli para lá, por cima das árvores, justamente porque quando ele percebeu que estava sendo carregado, ele não pudesse se liberar, até por uma questão de medo. Durante todo esse percurso que foi feito, entre árvores, saltando e tal, ele foi chamando o povo da floresta. Como o Balu tinha ensinado para ele a falar a língua dos animais, ele foi pedindo ajuda à medida em que ele ia passando por determinados animais. Só que nem todos conseguiram ajudar, porque era muito alto, não dava para ouvir e tal. Quem percebeu que existia algo errado era um animal que voa. O Shio. Que o Shio é tipo um urubu, né? É um urubu. Mamute. É um animal bem grande e tal. Pássaro grande, preto. E o que acontece? Ele tem uma capacidade de voo bastante extensa, porque ele é uma ave grande, e ele consegue se mover sem fazer barulho. Ele consegue alcançar uma altura maior e tal. Então, ele viu que estava acontecendo alguma coisa de errado com o Mogli. Mogli, de alguma forma, se comunica com ele, e ele vai até o Balu e a Bagheera e situa o que está acontecendo. Diz, olha, os Bannerlocks pegaram o Mogli e estão levando em direção às Docas Frias, que é lá as ruínas, né? Balu e a Bagheera saíram em disparada para tentar buscar o Mogli, só que o Balu não era fit. Porque ele é finho, né? Não era tão... Naquela época ele não era tão fit. Não era fit, né? Acho que depois disso ele tomou jeito. Mas eles... Não conseguia correr muito. Teve que pedir ajuda. Foram pedir ajuda. E eles foram pedir ajuda pra quem? Pra Kaa. O que a Kaa é? Uma serpente, né? A gente tem aqui é uma enorme de uma cobra, é uma piton, é um tipo de cobra, existe, né? É uma muito cobra ágil, esperta. E de fato ela é uma cobra realmente grande, né? E só que Kaa tem um coração bom, né? Faz parte da floresta, segue as regras e tal. Só que ela é uma cobra muito grande e ela sente fome. Então, eles deram sorte que quando eles foram falar com a Kaa, ela estava com fome. E ela não gostava dos macacos, porque os macacos chamavam ela de... Lombriga amarela. Lombriga amarela. Pode, que desaforo, né? E aí ela estava muito brava com eles. Muito brava, ela já não gostava deles. Ainda ficou sabendo que eles estavam chamando ela disso, aí eles assim, não, eu vou ajudar vocês. E aí partiu os três em disparada, né? Chegando lá no local, os macacos começaram a largar o Mogli nas Docas Frias e começaram a questionar ele, para ele ensinar a fazer as coisas e tal, só que ele estava assustado e tal. E o Mogli foi fazendo o que dava, assim, até que a ajuda chegasse. E aí, vamos fazer uma pontezinha assim, chegaram Bagheera, Balu e Kaa lá nas Docas Frias, nas ruínas. O Balu, como ele é grandão e tal, a Bagheera, ela é ágil, e aí a primeira coisa que ela fez foi avançar sobre os macacos. Só que lá era uma região deles, era um local onde os macacos, permaneciam amontoados. Ali era o lugar deles. Então tinha muito macaco, mas pensa em macaco, assim, tipo uma multidão de macacos. Uma macacada. Uma macacada, literalmente. E os macacos, eles têm um pouco mais de destreza com a utilização das mãos e das pernas, né? E aí o que aconteceu? A Bagheera chegou tentando afastar os macacos do Mogli e tal, só que ela acabou sendo machucada. E ela teve que se refugiar dentro de um local
para que ela não acabasse morta, né? Nisso, os macacos pegaram um Mowgli e largaram ele dentro de uma das estruturas que tinham lá nessas ruínas. E lá dentro, ele não fugia. Só que lá dentro da onde eles largaram o Mowgli, ele estava cheio de serpente. E aí serpente é diferente da Kaa, porque a Kaa ela é uma cobra grande, que ela tem a agilidade e tal. E a serpente ela tem por característica ser uma cobra menor, mas também ágil e venenosa. Mais perigosa ainda. Muito mais perigosa até, porque ela, a qualquer momento, como tinham vários, ele poderia ser picado e dali ele não iria sobreviver. Só que o Mowgli, com conhecimento passado pelo Baloo, né? Modéstia à parte, né? Ajudei ele. Me lembro como se fosse ontem. Ele pegou e ele se comunicou com as cobras, né? Ele chamou a atenção das cobras e falou: meu sangue é igual ao seu. Tu e eu somos o mesmo sangue. Isso. Tu e eu somos o mesmo sangue, irmãozinho. E aí as cobras entenderam que ele era ele era uma pessoa boa, né? Que ele não estava ali para maltratar elas e tal, e que ele não era uma caça, ele era parte... Ele pertencia à jungle. Exato. E que eles teriam que respeitar ele, porque ele iria respeitar elas. Mas a luta continuava lá fora. O Baloo entrou em confronto também, a Kaa também entrou, só que quando a Kaa entra para combater os Bannerlords, o que acontece? Os Bannerlords morrem de medo da Kaa. Embora eles chamem ela, né? A gente não vai falar muito alto de novo, porque daqui a pouco ela se revolta aqui, né? Não fala pra ela isso, senão... Tá? E aí, porque ela é uma cobra muito grande, ágil e forte. Então a Kaa começou, né? E bater com o rabo e com a cabeça e tal, e começou a machucar muitos macacos e tal, e eles tinham medo, porque sabiam que a Kaa poderia comer eles. E aí, o que aconteceu? Os macacos começaram a dispersar e aí foram para as copas das árvores. Abriram todo o ambiente. A Bagheera conseguiu sair da onde ela estava refugiada, o Baloo também, e a Kaa também salva o Mowgli, porque a Kaa que dá uma cabeçada lá na parede onde ele estava fechado, quebra a parede, e eles têm condição de sair e aí poder começar a voltar para casa junto com a Bagheera e com o Baloo. Só que a Kaa não tinha ido lá só para salvar o Mowgli. Estava com fome. Estava com fome. Só que aí o que acontece, né? Os macacos dispersaram, eles foram para as copas das árvores. Só que a Kaa tem uma técnica. A Kaa tem uma técnica chamada a dança da fome. Que ela começa a fazer círculos, uma dança que ela faz com o corpo, que hipnotiza quem está vendo. E aí, os macacos, como são curiosos, quando ela começa a dançar, eles não conseguem parar de olhar. E aí, quando ela começa a dançar, ela começa a hipnotizar eles e eles todos chegam perto dela, a pedido dela. E aí, bem pertinho, fica mais fácil de um por um. E aí a Kaa enche a barriga. Então essa é a passagem da caçada de Kaa, dentro do livro da Jungle. Tá? Então assim, vamos parar por aqui, porque a gente tem que... Vamos passar uma tarefa para eles? Vamos passar uma tarefa. Eu acho que eles têm que fazer uma tarefa, né? Porque tá muito parado, eles não estão indo pro colégio, né? Como vocês estão cheios de vontade de fazer alguma coisa diferente em casa, né? Além de incomodar a mãe, que eu sei, mas não pode. Videogame. Vai ter gente que vai sair profissional do videogame. Tô Pior, sabendo. né? Uhum. Mas já tem uns que já tem, né? Já tem. Especialidade de videogame, agora os novos, quem sabe, fazem também. Quem sabe? Bom, nós vamos lançar um desafio para vocês. Vocês vão escolher o personagem que vocês gostam mais dessa história e também dos outros personagens que não aparecem nessa imediatamente história. Nesses 2 capítulos. Tá. Algum personagem da Jungle. Vocês vão escolher e vão fazer um boneco dele. Um boneco que pode se mexer ou não. Vocês conhecem marionete? Né? Ou fantoche? Ou até, se não conseguir, fazer algum que vocês possam colocar na parede do quarto.
Papelão, garrafa PET, Usar meia. criatividade, usar o material que tem em casa, ninguém vai sair para comprar nada, porque é para ficar em casa. Então, é usar o que tem. Tem muito material em casa. Papelão a gente sempre acha, né? Papelão, tampinha de garrafa dessas que vocês trazem pro grupo aí, dá certinho para olho, para dente. Isso. Dá pra... Cola, tesoura certamente tem Tem em do casa. colégio, fita adesiva deve ter. Então, vamos inventar, usar a criatividade, vamos fazer e faz o seu personagem, filma fazendo e manda para nós. Isso aí. Tá? E depois disso, vamos guardar eles, porque quando a gente se encontrar de novo, todo mundo traz o seu personagem e vamos fazer uma bagunça. Vamos ver ao vivo esses bonecos. A gente quer ver, porque daí a gente vamos decorar isso aqui com tudo que a gente for produzindo. Uma festa, a gente precisa fazer uma festa, a gente precisa nos reencontrar e nos abraçar, né? A gente está sentindo... Eu e aquela, a gente está aqui perto, mas a gente chegou aqui na gruta aqui em função de algumas outras coisas, a gente tem que sair para caçar, né? Porque nós somos pais, então a gente, de vez em quando, a gente tem que dar uma fugidinha. Mas assim, é difícil a gente entrar aqui no grupo, assim, a gente não se abraçar, não se cumprimentar, não dar o aperto de mão escoteiro, olhar para a bandeira e ver tudo meio vazio ali. Tá meio triste, mas as coisas vão melhorar. Tudo dá certo. A gente vai voltar a se encontrar e aí isso é só uma fase, a gente só tem que ter um pouco de paciência. Eu sei que é difícil, o Balu também não gosta muito de ficar parado, né? O Balu já tá doidão, nem com. Mas, né? Então tá, vamos deixar a tarefa então aqui para vocês. Quando o mais breve possível a gente vai continuar produzindo vídeo, né? Eu, a Aquelá, a Baguia, o nosso estagiário também, quando der um jeitinho ali, ele também vai mandar alguma coisa para vocês. E aí então a gente vai deixar para esse vídeo de hoje essa tarefa. Façam um boneco, um fantoche, um marionete, alguma coisa de algum personagem da Django. Usem o que vocês tiverem em casa, não precisa começar a incomodar, mas eu não tenho tinta, mas então não pinta. Em casa. Então não pinta. Usar a criatividade que vocês têm. Lápis de cor, tinta, canetinha, o que tiver. Tá ok? Né? Todo mundo tem. Não estão usando no colégio, vamos usar em casa, né? Então. Certo? Tá bom, pessoal? Então vamos lá, mantendo sempre fazendo o melhor possível, né? Melhor possível. E olha, uma boa caçada aí, hein? Beijão. Beijo. De longe. De longe, né?